Muito bem, irmãos. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia, por favor. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Nós vamos dar sequência e, com a graça de Deus, na verdade, finalizar a mensagem iniciada na semana passada, dessa exposição deste texto de Tito, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Vai ser projetado também ali na tela, para aqueles que quiserem acompanhar. Tito, depois de Timóteo, das duas cartas a Timóteo, temos a carta a Tito, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Tá? Aí já pode ir passando o slide para mim, Gá, por favor, porque tem a projeção ali também para quem quiser acompanhar. Então diz assim a palavra de Deus, Tito, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. Verso 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, que pode sondar o mais profundo dos nossos corações, e porque ela se apresenta aqui diante de nós através deste texto da carta a Tito. Que o Senhor nos ajude a compreender esta leitura. Em nome de Jesus, nós já iniciamos, nós já fomos ministrados pela tua palavra na semana passada, e hoje nós vamos concluir a reflexão sobre esse texto. Então que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor de fato quer nos dizer, Pai, de forma integral, Senhor Deus, de forma completa, para que realmente esse texto possa fazer diferença em nós, na nossa vida, no nosso coração, no nosso cotidiano. Em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso ouvido, os ouvidos físicos para ouvirem as palavras proferidas aqui, e os ouvidos espirituais para receberem essa palavra da forma como aprouver o Senhor a cada um de nós. Espírito Santo de Deus nos ajuda e me capacita a comunicar essa palavra. Senhor, eu preciso de Ti, eu coloco a minha dependência completa nas Tuas mãos nesta hora, porque eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia. Que o Senhor me ajude, ó Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória. Fala, Senhor, porque nós, Teus servos, Te ouvimos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Eu vou apenas dar uma relembrada em alguns pontos principais da semana passada. Como já é um texto que a gente trabalhou na semana anterior, eu vou apenas relembrar aqui alguns aspectos principais, ok? Então essa carta ela foi escrita por Paulo a Tito, que era um jovem pastor grego, né? Ou seja, ele era um gentil, ele não era do povo judeu, e ele ficou responsável então por cuidar das igrejas da ilha de Creta, que ficava na Grécia, né? E Paulo passa ali uma série de orientações para Tito de como ele devia proceder no pastoreio dessas comunidades desta ilha de Creta, ok? E aí a gente focou no versículo 1 semana passada, né? Que diz assim, pode passar lá para mim, Gá, por favor. Pode avançar, isso, pode deixar aí, obrigado. Então, versículo 1, né? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Esse foi o versículo que a gente focou na semana passada, né? E eu dividi ele em 3 partes. A primeira está já projetada ali, destacada em vermelho. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, nessa primeira parte, eu trouxe uma reflexão aqui com os irmãos com uma pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu? Porque Paulo, quando ele escreve isso aqui para Tito, ele demonstra que ele sabia muito bem quem ele era. Ele era servo de Deus, né? O doulos de Deus, para quem se lembra do original grego que eu comentei, doulos é servo, escravo. Ele era escravo de Deus, servo de Deus, né? E ele era também apóstolo, ou seja, um mensageiro de Cristo.
Esse era Paulo. Ele sabia muito bem quem ele era. E ele deixa isso claro na apresentação dessa carta. E eu trouxe uma reflexão também sobre isso, que como Paulo sabia muito bem quem ele era, e a palavra é para nós, quem somos nós em relação a Cristo? A gente tem plena consciência? É uma pergunta aqui, né, retórica, não é para ninguém me responder, mas é para a gente refletir. Quem somos nós em relação a Cristo? Né? Porque Paulo ele era servo e era apóstolo, mensageiro. E nós, quem somos? Segunda parte, pode passar para mim, por favor? Do versículo foi ali em seguida, né? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. E a pergunta aqui foi: qual é o meu objetivo? Porque Paulo, assim como ele sabia muito bem quem ele era, ele sabia muito bem qual era o seu objetivo. Isso estava muito claro para ele. O objetivo dele era promover a fé, que está escrito ali, promover a fé e o pleno conhecimento da verdade. Esse era o objetivo de vida dele. E para isso ele precisava agir pautado por essa fé, né? Promover a fé. Então ele precisava agir dessa mesma forma, buscando propagar o quê? O conhecimento da verdade, o pleno conhecimento da verdade, né? Completo, integral, que é o próprio Jesus. A verdade é Jesus, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra, nós bem sabemos, e eu vou falar isso daqui a pouco, é o verbo de Deus, né? A palavra viva que se encarnou e habitou entre nós, Jesus. Propagar o pleno conhecimento da verdade de Jesus. Esse era o objetivo de Paulo. E em Jesus, melhor dizendo, não há espaço para enganos, para equívocos. E, pensando nisso, eu trouxe a pergunta ali também. Qual é o nosso objetivo em relação a Jesus e ao reino de Deus? Porque Paulo tinha isso muito bem esclarecido. Promover a fé e o pleno conhecimento da verdade. E o nosso objetivo qual é? E a terceira parte, semana passada que nós vimos, foi o final do versículo. Segundo, pode passar lá para mim, por favor? Segundo a piedade. Né? Segundo a piedade. E piedade no sentido não de compaixão, de misericórdia, como a gente costuma ouvir, mas no sentido de devoção a Deus. Uma vida devota a Deus, consagrada, entregue a Deus, integralmente, né? E a pergunta aqui é: como cumprir o meu objetivo? Quem sou eu? Qual o meu objetivo? E agora como cumpri-lo? E Paulo aqui ele demonstra que ele entendeu claramente como ele deveria fazer, propagar a fé e o conhecimento da verdade. Ele deveria viver uma vida segundo a piedade, segundo a devoção a Deus, né? Ele entendeu que essa devoção a Deus, essa vida consagrada a Ele, era totalmente necessária para que ele pudesse cumprir o seu objetivo, desempenhar a tarefa que Deus entregou nas mãos dele. E por consequência, viver uma vida de devoção a Deus, de entrega a Deus, geraria boas obras. É uma consequência, é automático, não tem como ser diferente. Viver uma vida entregue a Deus e não gerar boas obras. Não tem como. Automaticamente isso acontece. Então, esses 3 passos que a gente viu na semana passada, eles são como um efeito dominó. Né? Os irmãos, já falei isso aqui, os irmãos sabem que eu gosto muito de pensar em processos, etapas, fases para a gente cumprir nas determinadas situações. E aqui, uma coisa é pré-requisito da outra. Primeiro eu tenho que saber quem sou eu em Deus. Depois eu tenho que saber qual é o meu objetivo em Deus. E depois eu tenho que saber como cumprir esse objetivo em Deus. Não adianta a gente tentar queimar a etapa, tentar cumprir o objetivo sem nem a gente saber quem a gente é em Deus. Sem nem a gente ter certeza da nossa identidade em Jesus. Não tem como. E essa basicamente foi a reflexão que nós fizemos na semana passada, assim, de forma bem breve, bem resumida, tá? E eu peço que você me acompanhe lá no versículo 2. Pode passar para mim, por favor? Verso 2. Diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Vamos dividir também para a gente compreender melhor. Primeira parte ali do versículo 2. Na esperança da vida eterna. Vocês estão comigo? Amém, amém, misericórdia, Senhor Deus. Vocês estão comigo, amém, né? Amém. Então, na esperança da vida eterna. Primeira parte do verso 2. E a pergunta aqui, para a gente pensar, em que se baseia o meu objetivo, uma vez que eu já tenho ele estabelecido, uma vez que eu já cumpri os processos anteriores. De saber quem sou eu, de saber qual é o objetivo e como cumprir.
Em que se baseia esse objetivo? Qual que é o fundamento desse objetivo? E Paulo, mais uma vez, ele sabia de muitas coisas, né? Não apenas de acervo de conhecimento, mas de sabedoria divina mesmo. E ele sabia qual era o fundamento em que ele colocava todas as coisas na vida dele. Ele fundamentava tudo o que ele era, o servo de Deus, o apóstolo de Cristo que ele era. Ele fundamentava tudo o que ele fazia de promover a fé, de promover o pleno conhecimento da verdade, como a gente viu no verso 1. Tudo isso ele fundamentava em uma coisa só: na esperança da vida eterna. Esse era o fundamento de todas as coisas que ele fazia, da vida dele. E pode passar lá para mim, por favor, Romanos 6:23 nos fala o seguinte, escrita do próprio Paulo: porque o salário do pecado é a morte, mas, presta atenção, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo que ele fazia por conta dessa esperança da vida eterna. E o próximo texto também, Colossenses 1:27, passa lá para mim, por favor. Diz assim também Paulo falando, veja que as palavras dele se completam, por mais que ele escreva aos Colossenses, aos Efésios, aos Coríntios, ou aos seus discípulos individualmente, as palavras elas caminham para uma coisa só. E aqui ele escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 27, ele fala: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele está falando aqui acerca do Evangelho, né? Então, Deus quis dar a conhecer, entre as partes destacadas ali na tela, entre os gentios, a esperança da glória, ou da vida eterna. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só muda o termo ali, né? Então, ele está falando aqui que Deus revelou as riquezas e a esperança da glória aos gentios. Aqueles que supostamente, aos olhos dos judeus, não eram escolhidos, não eram dignos de receber essa palavra. Mas Deus quis dar a conhecer esse mistério entre os gentios, entre os outros povos. A esperança da glória, a esperança da vida eterna. Ele quis dar a conhecer isso aos gentios, ao próprio Tito, que era pastor, mas era grego, como nós vimos anteriormente. Deus quis dar a conhecer esse mistério a todos os demais habitantes ali da ilha de Creta, das igrejas que ele pastoreava, que também eram gregos. E Deus quis dar a conhecer esse mistério ultrapassando as fronteiras geográficas dos países, das comunidades, passando ali pela Europa, né, Oriente Médio e Europa, e vai descendo, vai para a África, e até chegar em mim e você. Deus quis dar a conhecer a nós, gentios que somos, né? Os mistérios da glória deles, as riquezas da vida eterna, da esperança da glória. E por conta disso, nós aqui, que estamos aqui reunidos agora, nesse momento, nessa casa de oração, nós nos tornamos aptos para receber as revelações dessa esperança da glória, desse fundamento que é a esperança da vida eterna. Através do quê? Do pleno conhecimento da verdade. Nós falamos antes, pleno conhecimento da verdade. Quer dizer, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, esse era o objetivo de Paulo, e através do trabalho dele, do trabalho das mãos dele e de muitos outros, nós chegamos ao conhecimento disso. Através de Jesus. Simbolizado aqui nesses elementos que nós vamos nos servir daqui a pouco. E pensando nisso tudo, que Paulo ele baseava as suas atitudes, a sua vida como um todo, na esperança da vida eterna, eu queria pensar com você, como eu falei, as perguntas aqui elas são retóricas, não é para que vocês me deem uma resposta, mas é para nós pensarmos juntos. Em que se baseiam os nossos objetivos? Os objetivos de Paulo estão muito bem definidos aqui e se baseavam na esperança da vida eterna, certo? E os nossos? Em que se baseiam os nossos objetivos? Ou ainda em quais fundamentos nós estamos colocando os objetivos que Deus nos apresentou? Na esperança da vida eterna? Na esperança da glória, Cristo Jesus? Ou em coisas que levam a uma esperança apenas na vida terrena, que é uma esperança vazia? Nós precisamos nos perguntar. Que bom que Paulo sabia disso sobre a vida dele, glória a Deus. Também por causa dele nós estamos aqui hoje. Mas e nós? E nós? Como fica essa resposta para a minha vida e para a tua vida?
Pode passar lá para mim, por favor, a próxima parte do versículo 2? Desculpe, irmãos. Muito bem. Próxima parte do versículo 2 diz então, né, está destacado ali, que o Deus que não pode mentir... Não, perdão, acho que eu pulei aqui, desculpa. Na esperança da vida eterna... tá certo. Que o Deus que não pode... Desculpa, eu me embananei aqui, mas tá na ordem ali o slide. Vamos prosseguir. Próxima parte então. O Deus que não pode mentir, o qual prometeu antes dos tempos eternos. A esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ou o qual fez essa promessa antes dos tempos eternos. Então a pergunta aqui: quem dá a esperança da vida eterna? O fundamento é a esperança da vida eterna, certo? Conforme a palavra de Paulo. E quem dá esse fundamento, essa esperança, esse fundamento? O Deus que não pode mentir, que prometeu isso antes dos tempos eternos, né? E eu quero pensar aqui com você o seguinte, que até aqui nós vimos que Paulo sabia de várias coisas, né? Como eu falei, quem ele era, qual o seu objetivo, como cumprir esse objetivo. E ele sabia em que estava fundamentada a esperança dele. Mas essa daqui, irmãos, eu penso que é a informação mais importante que ele poderia saber. O Deus que não pode mentir, que prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, ele sabia quem Deus era. Ele sabia quem Deus era. Ele conhecia, sabia a respeito do caráter de Deus. Que Deus é aquele que não pode mentir, que fez uma promessa antes dos tempos eternos. Esse é o meu Deus. Ele está falando aqui, né? Em outras palavras, ele sabia que Deus não pode mentir. E a gente tem um paradoxo aqui, uma oposição de ideias, porque pensa comigo, nós cremos em um Deus que é onipotente, né? Onipresente e onisciente. Mas vamos focar no onipotente, que pode todas as coisas, que tem poder para todas as coisas. Mas ele não pode uma coisa: mentir. Ele não pode mentir. Não pode, ele é onipotente, mas por conta disso, justamente, ele não pode mentir. Ele não pode contradizer a si mesmo. E o termo ali que nós vemos escrito, o Deus que não pode mentir, né? O Deus que não pode mentir. Passa lá para mim, por favor. Esse termo, que não pode mentir, ele é traduzido de um termo grego, que é o apseudes. Tá, vou falar dessa maneira mesmo, né? O bom é falar o português para comunicar correto, né? O grego a gente deixa para um outro momento. Mas o termo traduzido, transliterado, é apseudes. Apseudes. E se a gente dividir essa palavra em duas partes, primeiro a gente tem o a. O a, pegando a raiz da palavra, ele quer dizer não, ou sem, né? No sentido de ausência, né? Então, por exemplo, atípico. Atípico é não típico, certo? Anônimo. Sem nome, né? Que não tem o nome identificado. Ateu. A palavra ali literalmente seria sem Deus, né? Ou não Deus. Ou seja, aquele que não tem Deus, que não crê em Deus, né? Ateu. Só para dar alguns exemplos. Então, aqui no caso, e outra parte da palavra ali, pseudes, é falso. Pseudônimo, né? Um nome falso, por exemplo, né? Trazendo, só para a gente ilustrar melhor aqui. Então, apseudes, que é traduzido ali como que não pode mentir, é literalmente sem falsidade, não falso. E por consequência, dando outro adjetivo, né? Verdadeiro, livre e inocente de toda falsidade e engano. Isso é apseudes, que ele está falando de Deus, que não pode mentir, né? Deus, apseudes, o Deus que não pode mentir, que é livre de toda falsidade, é livre de todo engano. Deus não pode mentir, não. Na essência de Deus não cabe mentira, não cabe engano, não cabe equívoco. Esse é o nosso Deus. E é esse Deus a respeito do qual Paulo está falando aqui, que dá a esperança da vida eterna.
E se nós lermos, pode passar lá para mim, vão ser projetados esses textos, Hebreus 6,18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais, o quê? É impossível que Deus minta. Ele mesmo fala isso sobre ele na sua palavra, que ele não pode fazer isso, apesar de ser onipotente. E justamente por isso é impossível que Deus minta. Forte alento, para que forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Esperança. Deus não pode mentir acerca da esperança que Ele mesmo promete. Passa lá para mim, por favor, 1 João 2,25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Ele prometeu, Ele não pode descumprir, desprometer, não cumprir, não dá. Não dá, é contra o caráter dele. E passa para mim ainda, 2 Timóteo 1,9, que fala o seguinte, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. O quê? Antes dos tempos eternos. É o que ele fala no finalzinho ali de Tito, né? O Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ele prometeu, a graça ali nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, na eternidade, no tempo que não é o nosso tempo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas em meio ao, eu falei semana passada que em meio ao contexto corrompido da ilha de Creta, onde Tito estava ali pastoreando, né? Era um povo trapaceiro, um povo que tinha um caráter corrompido, né? Paulo ele ressalta então essa oposição entre verdade e mentira. Verdade e mentira. Em meio a um povo mentiroso, em meio a um povo trapaceiro, existe a esperança da vida eterna, através do pleno conhecimento da verdade. Da verdade, ele faz essa oposição, dizendo que, ainda que esteja ali, no meio de um povo trapaceiro, mentiroso, ele exalta o caráter de Deus, que é totalmente verdadeiro, sem falsidade, onde não há espaço para enganos. Um Deus digno de confiança. E a pergunta que a gente traz para refletir aqui: quem dá a esperança da vida eterna? Para Paulo é o Deus que não pode mentir, que prometeu antes dos tempos eternos. Ele sabia disso, ele tinha essa certeza. Mas a pergunta é para nós: quem nos dá a esperança da vida eterna? Ou então em quem nós, ou em que, né, nós temos colocado a nossa esperança da vida eterna? Nós temos todos aqui uma esperança de vida eterna? Glória a Deus, mas existem aqueles que não têm. Existem aqueles que não têm. E como nós estamos nos portando em relação a isso, a essa comunicação? O tema da vigília de sexta-feira foi: quem ora evangeliza. Os irmãos que estavam lá vão se lembrar aí. Como que a gente está se portando em relação a isso? E isso eu me incluo, irmão. Eu sou o primeiro aí da lista de dar satisfação disso para Deus. Como que eu estou me portando disso e como que nós estamos fazendo isso? Passa lá para mim o próximo, por favor. Passando para o versículo 3, né? E em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Vamos pegar a primeira parte ali. Em tempos devidos manifestou a sua palavra. Passa lá para mim, por favor. Tempos devidos, eu fiz o mesmo esquema ali para a gente ver do original. Tempos devidos vem da palavra grega kairos. Kairos, talvez seja uma palavra um pouco mais familiar para alguns. Mas kairos significa temporadas adequadas, estações apropriadas ou então oportunas, né? Um tempo oportuno. E é por isso que esse termo ele é conhecido como tempo de Deus, kairos, o tempo de Deus, né? E ele fala isso nesse texto, né? Que em tempos devidos Deus manifestou a sua palavra, né? Kairos a gente conhece como tempo de Deus, porque esse tempo ele é apropriado, esse tempo ele é adequado. O tempo que Deus estabelece para as coisas acontecerem é perfeito, é apropriado, não há risco para enganos, não há risco para equívocos no tempo que Deus marca para as coisas acontecerem, porque Ele é livre de falsidade. Ao contrário do tempo humano. O tempo humano já não é assim, já não é bem assim, né?
O tempo nosso aqui, que a gente mede dias, semanas, horas, enfim, anos, né? É o tempo cronos, do grego também, cronos. Daí que vem cronológico, né? Em ordem cronológica, né? Do mais antigo para o mais atual. Cronológico, cronos. Esse é o tempo que Deus, na graça dele, deu para a gente marcar as épocas, né? Porque a gente não consegue compreender o conceito da eternidade. É muito grande, muito complexo para nós. Então a gente tem um tempo cronológico. E veja ali a sequência do versículo 3, por favor. Pode passar para mim. Opa, não, volta, Gá, por favor. Eu que me enganei aqui. Volta lá. Em tempos devidos, o quê? Manifestou a sua palavra. Né? No Kairos, que é o tempo devido, ele manifestou a sua o quê? Palavra. Palavra, vocês estão comigo? Em nome de Jesus. Palavra, manifestou a sua palavra. Pode passar lá para mim. 2, por favor. Mais um. Isso. Aí, obrigado. Palavra é do grego também. Logos. Logos. Logos significa palavra, verbo. Ou então, segundo o conceito grego, razão, discurso. Né? O logos, para os gregos, é a lógica que está por trás do discurso, daquilo que eles falam, segundo a filosofia deles, a filosofia grega. E João, né, nós bem sabemos ali que o Evangelho de João, ele inicia: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o texto que eu mais gosto da Bíblia. E ele fala que esse verbo é o logos. Se a gente for ver no original, o verbo que ele está falando acerca de Jesus é o logos. É essa mesma palavra que Paulo escreve aqui: manifestou a sua palavra, manifestou o seu logos. Esse mesmo logos é o verbo que estava com Deus e era Deus, que João escreve. É a mesma coisa. E nós então bem sabemos que o verbo vivo é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. E João se aproveita desse conceito da filosofia grega para dizer exatamente isso, que Jesus, o Logos, o Verbo encarnado, é aquele que está por trás de todas as coisas. Por trás da criação, é a razão da existência de todas as coisas. Esse é o Logos, esse é o Verbo encarnado. E esse é o Logos que Paulo fala, que em tempos devidos manifestou a sua palavra, o seu Logos. Então veja, lembra do Kairos? Tempos devidos, né? Tempos adequados, Kairos, palavra, Logos. No Kairos, Deus manifestou o Logos. Nos tempos devidos, Deus manifestou a sua palavra. Deus manifestou a Jesus. Deus manifestou a Jesus no tempo devido, no tempo certo. Então, para o próprio Paulo, até um determinado momento da sua vida, e nós, acredito que todos aqui conhecem a história de Paulo, né? Vimos agora há pouco, era Saulo antes, né? Aquele que literalmente caiu do cavalo. Né? Literalmente caiu do cavalo. Mas até determinado momento da sua vida, Paulo, que era Saulo até então, né? Para ele a palavra, o logos, o verbo estava oculto, porque ele saía arrasando com as igrejas. Ele era assassino de crente. Ele se alegrou com a morte de Estevão, apedrejado, como nós vimos há pouco. Esse era Saulo. Então até esse momento o logos não havia sido manifesto a vida dele, a Paulo. Saulo, né? Ainda estava oculto, ele não conhecia o verbo vivo, ele não conhecia o logos, a razão que está por trás de todas as coisas. Tanto é que ele pergunta, quando ele cai do cavalo, né? A gente brinca assim, porque a gente tem esse ditado, mas quando ele cai ali, por conta da luz que se projeta ali sobre ele, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele não sabia o que era aquilo, ele não sabia quem estava ali fazendo aquilo com ele. Quem és tu? E aí o que ele recebe de resposta? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, eu sou o Logos. Eu sou o Logos. O verbo vivo, aquele que está por trás da tua existência, aquele que está por trás do objetivo que você vai receber daqui a um pouco. Jesus falando isso para ele. E aquele momento ali em que ele caiu do cavalo, em que ele passou por aquela experiência, foi o Kairos de Deus para a vida de Paulo. Foi o tempo adequado, foi a estação apropriada para que o Logos fosse revelado a ele.
E de fato aconteceu, porque o Deus que dá a esperança da vida eterna, nele não há engano. Não, ele não pode mentir. Não foi a hora errada, não foi tarde demais, foi a hora preparada, a hora oportuna, para que o Logos fosse revelado a Paulo, para que a palavra fosse revelada a ele. Mas aqui a gente consegue explorar mais um pouco, porque quando ele fala que a palavra, pode passar lá para mim, por favor, mais um, que a palavra foi manifestada em tempos devidos, isso quer dizer então que antes ela estava oculta, ela não havia sido manifesta, ela estava oculta, inclusive para ele próprio. E da mesma forma, para muitos, a gente falou agora há pouco, para muitos a palavra ainda está oculta. Muitos ainda não entendem o fundamento que a gente procura colocar na nossa vida, que é a esperança da vida eterna, porque o Logos não foi revelado a ele. Muitos estão perguntando igual a Paulo, quem és tu, Senhor? Muitos estão nos centros espíritas perguntando, quem és tu, Senhor? Mas não encontram respostas. Muitos estão no centro de Umbanda, e eu digo isso não desmerecendo, com o respeito devido que eles devem, mas não compactuamos com essas crenças, e muitos estão lá perguntando, quem és tu? Porque o Logos ainda não foi revelado a eles. E por que o Logos não foi revelado a eles? Porque não chegou o Kairos? Não chegou o tempo devido? Mas por que não chegou o tempo devido? Se Deus já nos deu o mandato, se a palavra nós já temos a posse dela no tempo que se chama hoje, por que o Kairos não chegou para eles? Por quê? Por quê? Nos devidos tempos, irmãos, hoje, no Kairos, hoje, Deus deseja manifestar o Logos através de nós, a palavra, o verbo, Jesus, o verbo encarnado. Através de mim, pastor Rafael, através de você, de nós. Através de nós precisamos ser instrumentos para que o Kairos de Deus, as estações adequadas de Deus, se concretizem sobre a vida de muitos. E volta lá o texto, por favor, volta um slide para mim. Colossenses 1:26 diz o seguinte, Paulo também falando, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia se manifestou aos seus santos. E santos aqui ele denomina os servos de Deus, os mensageiros, os apóstolos, aqueles que estão a serviço de Deus, de Jesus. Nós, não só os colossenses, não só Tito, não só os efésios. Não, Ebenezer, na doutora Milton Portugal Pereira 355. São esses, somos nós, aos quais ele manifestou esse mistério que estava oculto por gerações, mas agora manifestado no Kairos, nos tempos adequados. Vocês estão comigo? Amém, glória a Deus. Vamos passar para outra divisão ali do versículo 3, por favor. Que depois dos tempos devidos manifestou a sua palavra, e aí o trecho em destaque. Mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. E aqui tem mais uma pergunta para a gente pensar, e em alguns minutos eu estarei finalizando, mas a pergunta nesse momento aqui é, a quem Deus confia sua mensagem? A quem Deus confia sua mensagem? Porque afinal de contas a gente lê aqui e entende que Paulo, ele entendeu que ele havia recebido uma missão de Deus. Ele recebeu uma incumbência, uma tarefa. E ele afirma aqui que essa tarefa é a respeito da pregação de Jesus Cristo, do Evangelho. E ele afirma que Deus diretamente confiou a ele tal missão, por meio de um mandato. Olha lá, ó. Mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus. Mandato de Deus. E mandato, pegando o significado da palavra, eu quis trazer aqui, mandato é o ato de conferir poderes a alguém para desempenho de uma representação. Quando nós
votamos, né, nas eleições aqui, nós estamos atribuindo mandatos a determinadas pessoas para que possam nos representar nas esferas políticas. É a mesma coisa que, né, delegação. Vou delegar alguma tarefa, delegar alguma incumbência, autorizar alguém a fazer alguma coisa no meu nome. Pensa num documento de procuração, aquele que a gente registra em cartório, né? Quando eu faço uma procuração, eu estou atribuindo poderes ou autorizações para alguém fazer alguma coisa no meu nome. Nós precisamos mexer com isso recentemente por conta de inventário lá das situações do meu avô, né, que faleceu, e a gente precisou mexer com isso, autorizando a determinada pessoa para fazer coisas em nosso lugar. Né, a função de uma procuração. E Paulo é como se ele de fato tivesse acontecido isso com ele. Ele recebeu essa procuração, esse mandato direto de Deus, para falar em nome dele, para pregar o evangelho. E com a gente é da mesma forma. Presta atenção nisso. Nós, eu e você, nós recebemos autoridade do próprio Deus Pai. Mandato. Mandato não é pedido, não é solicitação, é mandato, autoridade, uma missão. Pelo poder do Espírito Santo, através do Filho Jesus, para pregarmos o Evangelho, para propagarmos o pleno conhecimento da verdade, para propagarmos a fé. E nós podemos nos certificar disso no próximo texto que está lá em Mateus 28, do 18 ao 20, pode passar isso. A gente chama esse texto de grande comissão, né? Essa fala de Jesus, quando ele está prestes a subir aos céus novamente. E Jesus, ele fala ali, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto... Primeiro é o seguinte, versículo 18. Ele fala que ele tem toda a autoridade, certo? Porque, afinal de contas, ele é Deus. Ele é Deus. Uma das pessoas da Trindade, o Filho. Ele é o próprio Deus. E ele fala que ele tem toda a autoridade. Então, ele atribui isso. Ele delega também funções a outros. Quando ele fala ali no 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações, não apenas judeus, mas os gentios. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso aqui, nós precisamos entender que é a expressão da fala de Paulo a Tito, quando ele fala do mandato. Isso aqui é o mandato de Jesus para nós. É o mandato de Jesus para mim e para você. E eu escutei lá na sexta-feira, e eu já vou partir para a conclusão, na sexta-feira, na vigília lá em Curitiba, na primeira IPI, que eu não me lembro exatamente a colocação das palavras, mas algum irmão comentou lá que quando a gente não reparte, não distribui a palavra, o evangelho, a gente está sendo extremamente egoísta. A gente está sendo extremamente egoísta porque o evangelho, a palavra, o verbo, o logos, ele não é algo para a gente reter com a gente mesmo. Não é algo para um tesouro para eu guardar, mas é um tesouro para eu distribuir, para eu repartir. Isso me impactou muito quando há coisas que parecem que são óbvias e de fato são, mas às vezes a gente precisa ser despertado para elas. E o evangelho é esse tesouro que ele não pode ficar guardado lá dentro da caixinha, lá no canto do guarda-roupa. A gente não pode fazer isso. A gente está violando o mandato de Deus quando a gente faz isso. E eu quero encerrar aqui fazendo uma paráfrase dessa fala de Paulo nesse texto, procurando trazer para nós, de alguma maneira. Nós precisamos exercer o nosso papel de servos e mensageiros de Jesus Cristo. Não era isso que Paulo era? Servo de Deus e apóstolo de Cristo. Nós precisamos exercer o nosso papel de servos
e mensageiros de Cristo. Para quê? Para promover a fé e o pleno conhecimento da verdade, que era o objetivo de Paulo. Mas como que a gente faz isso? Segundo uma vida de devoção a Deus. Segundo a piedade que ele escreve. Segundo uma vida de entrega a Deus. Segundo uma vida consagrada a Deus. Todos nós precisamos. E a gente não precisa ficar talvez inseguro ou ter medo, porque nós podemos fazer isso. Sabe por quê? Porque nós cremos na esperança da vida eterna. Que ele escreve no versículo 2, na esperança da vida eterna. Porque o Deus que não pode mentir foi quem deu essa esperança. Foi quem prometeu essa esperança desde o princípio, nos tempos eternos. E nos tempos adequados, no devido tempo, ele manifestou essa esperança através de seu Filho Jesus. E é por isso que nós podemos fazer. É por isso que nós podemos desempenhar essa missão, esse mandato que Deus nos deu. Porque Deus manifestou a esperança que Ele havia prometido. E Ele manifestou isso através de Jesus, de quem nós recebemos a missão de sermos testemunhas. Olha lá. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outro dos evangelhos, não me recordo qual agora, mas ele fala que, portanto, sereis minhas testemunhas em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhas. Aquele que fala a respeito de alguém, mas não em falso juízo, em verdadeiro juízo. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. É isso que nós precisamos fazer. E nós ouvimos muitas coisas lá na vigília, quem ora evangeliza. Nós ouvimos muitas coisas porque a gente precisa primeiro orar e depois falar. A gente não pode guardar esse tesouro. Isso me incomodou muito. Muito mesmo. Que de alguma forma essa palavra possa ministrar a tua vida, ministrar o teu coração pela ação do teu Espírito Santo. É esse o meu pedido a Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar com você mais uma vez. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, porque cremos que ela, nos devidos tempos, ela nos conforta, nos devidos tempos ela nos ensina, ela nos acalenta e ela também nos confronta nos devidos tempos estabelecidos por ti. Então, que o Senhor, de alguma maneira, nos ajude a ter realmente esse temor santo diante da tua palavra, no sentido de que nós possamos rever as nossas atitudes, rever a forma como temos levado a nossa vida e começar a praticar aquilo que o Senhor nos institui por mandato. Não por sugestão, não por pedido, mas por ordens, com autoridade. Que o Senhor nos ajude a exercer todas essas coisas para a tua glória, Senhor. Não para a vanglória nossa, nunca isso, jamais, Senhor, mas para a tua glória. Que o Senhor, eu não digo incomodar, mas que o Senhor Espírito Santo possa realmente inclinar o meu coração e o coração dos meus irmãos para nós sairmos dessa zona de conforto que muitas vezes possamos estar, Senhor. Guardando o tesouro do Senhor para nós mesmos, sem repartir com outros, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. Nós clamamos misericórdia agora, Senhor. Que nós possamos falar a outros, justificar a outros a esperança que nós temos, que é a esperança na vida eterna, não nesta vida, não nos prazeres que este mundo nos apresenta, mas nas riquezas da tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. E a tua palavra que fala que o Senhor fala a nosso respeito que nós não sabemos nem orar como convém. Então que o Senhor nos ensine, Pai, a orar de maneira que te glorifique e que o teu Espírito Santo interceda por nós diante do Senhor com gemidos inexprimíveis, levando a nossa oração até o teu altar. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Deus.